Então, pessoal, vamos estar aqui estudando sistema de numeração, né? Então, a gente, ao longo da nossa vida aí toda, né, a gente vê, por exemplo, um número lá, sei lá, 243, né? Que representa uma certa quantidade, né? Isso é um código, né? Isso aqui é um código. A gente já tem representação para números naturais, né? Que é o que a gente conhece, são esses números isolados, o 1, o 2, o 3, né? Que são símbolos já expressam quantidades para a gente, né? Esses símbolos isolados, 4, 5, né? E aí a gente, com esses símbolos, né, que vai de 0 até 1, até o 9, né? 6, 7, 8, 9, a gente consegue representar só com esses símbolos, tá? Toda a quantidade de coisas, de objetos, né? Que são os números naturais, tá? E esses símbolos em si, eles já representam quantidade, né? Esse aqui representa o zero, né? Que seria não ter nada, né? Uma quantidade nula. Aqui o 1 e o 2 e as coisas que a gente já sabe. Quando a gente já passa para o 10, né? O número 10, isso aqui já é um código. A gente já pode, já está dizendo que a gente já está começando a entrar a nossa codificação decimal, representação de números naturais usando o que a gente chama de a base 10, né? E o que é que significa essa base 10? Então, temos o número 10 aqui, né, que quando a gente olha isso aqui já vê uma quantidade, que é a quantidade de dedos que a gente tem na mão, tá? Quando a gente passa para o 11, ó, né, só que como é bem natural para a gente, esse 11 a gente já consegue, né, visualizar a quantidade, né? Porque a gente sabe fazer bem a leitura dessa quantidade, né? Mas essa quantidade aqui é um bloco de 10, né? Um bloquinho de 10 mais uma unidade, ó, ok? E a gente está, então, essa quantidade de objetos, a gente está usando só esses algarismos aqui para estar representando. Tá? Então, com 10 algarismos, né, de 0 até 9, a gente representa uma infinidade de outras quantidades, usando uma codificação que a gente chama de sistema de numeração, tá? Numa base qualquer. Então, na base 10, como a gente está acostumado, né, esse 243, a gente consegue representar essa quantidade imensa aqui, ó. Não imensa, né? Uma quantidade aqui razoável, né? Acima da quantidade dos nossos algarismos, né, que a gente tem. Com apenas três, inclusive. Tá? A gente usou três símbolos para estar representando uma quantidade que a gente, né, sabe o que significa, né? Tem uma noção do que seria isso aqui, ó. Então, e por que a gente, com três algarismos, a gente consegue representar uma quantidade grande? Porque existem uns blocos, né, uns acúmulos aqui, ó. Esses acúmulos, eles estão aqui, ó, né? 243 significa, esse 2, na verdade, significa né? Dois blocos, que é o do 10 ao quadrado, que é o 100. São 2 de 100 mais 4, né, de, de 10, tá? Mais 3, tá? Então, o que é que acontece? Isso permite com que essa quantidade, né, que é o de 243, seja representada por três algarismos só. A gente não precisa, por exemplo, de 243, né? Porque se a gente fosse, de fato, representar as quantidades de coisas que a gente tem usando unidades, tá? Sem acúmulo, sem um tipo de codificação, por exemplo, simplesmente colocando risquinhos uns após os outros, né? Igual aquelas pessoas que ficam perdidas, né, em ilhas, né, que geralmente aparece assim, 1, 2, 3, 4, aí 5, fecha uma semana, né? Ou então você tá, né? Então essa anotação, ela tem esse 5 aqui, né, 1, 2, 3, ou qualquer outra quantidade, né? Isso Isso ia levar a gente a representar o 243 com 243 símbolos, né? E riscando, e a contagem disso, e para uma quantidade muito grande de unidades, quando você olha para o objeto, para aquela anotação, para aquela simbologia, aquilo não vai te dar a informação precisa, né? Você vai ter que fazer uma espécie de contagem. Tá? Então, realmente, contar, né, juntando unidades, ou de dois em dois mesmo, né? Você ir fazendo x, ó, né? X2, 2, 4. Aqui diminui né, o trabalho de contar, né? Porque você contar,
Ó, 2, 4, 6, 8, 10, sabendo que aqui tem 2 e 2, né? Aqui você só conta 1, 2, 3, 4, 5. Aí você sabe que tem 10 aqui, ó, por multiplicação. Então, essa anotação aqui ela é muito melhor do que você colocar 10 pauzinhos tracinho, ó, 3. E se for mais juntinho ainda, né, dificulta mais ainda a contagem, tá? Né, então, o que que acontece? Para isso existe o sistema de numeração. Tá? O sistema de numeração é basicamente o seguinte, ó. A gente tem uns acumulados, né, que são as potências de um certo número que você escolhe, né? Então, pensa que isso aqui são pesos, ó. Tá? São pesos. Aqui o 10 ao quadrado, aqui o 10 ao cubo, e aqui o 10 à quarta, tá? E aqui o 10 à quinta, e assim sucessivamente, ó, tá? Pensa como fosse peso mesmo, né, gente? Peso e balança mesmo, tá? E aqui você tem o 10 a zero, que é 1, tá? Então, a gente tem uma unidade. Então, imagina que você chega numa... Você tem uma balança, tá? Uma balança de dois pratos, né? Que você compara. A questão é a seguinte, e, e você tem esses pezinhos aqui, ó, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina que você tem 6 pesos, só que de cada um desse aqui você tem 9 unidades, tá? Você tem 9 de cada. Tá? Aí você pode, né? Você tem 9 desse, 9 desse, 9, 9, 9 de cada. É como se fosse isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Você pode usar de 1 até 9 pezinhos desse para colocar de um lado aqui, né? E pesar os objetos. E eu vou ser mais audaz ainda. Imagina que você tem infinitos, tá? Você tenha todas as potências de 10 o peso. E cada peso desse, você tem 9 unidades desse peso. Então, você pode usar 1, 2, 3, 4, até 9. A ideia da notação decimal é dizer o seguinte, ó, se você tem 9 de cada um desses aqui, ó, você consegue pesar qualquer coisa que esteja aqui do lado esquerdo, qualquer unidade, né, quantidade de qualquer outro número, você consegue ter um peso, você consegue, com os seus pesos, equilibrar a balança. Então, você consegue pesar qualquer coisa, tendo só 9 de cada desse. Então, observe que aqui a gente não precisa... Aqui, ó, ter 9 de cada um desses é ter todos os números naturais. Essa é a questão. Bom, o zero significa você não usar o peso, né? Então, por exemplo, aqui, né? O 243, o que é o 243? Você coloca um peso aqui, ó, de 243, né? Colocou uma coisa aqui que pesa 243. Você consegue equilibrar essa balança? Você consegue, ó. Você pega dois desse aqui, ó, né? Você coloca dois desse, quatro desse, com três desse, você equilibra, ok? Né? Você equilibrou essa balança com esse peso aqui, ó. Então, a ideia do sistema de numeração é isso. E isso porque é na base 10, tá? E a gente vai, né, eu vou estar provando isso para vocês, que com qualquer outro número, com qualquer base maior ou igual do que 2, você consegue. Então, se você tivesse aqui, ó, vou fazer aqui na base 3 para você. Se você tivesse um bloquinho desse, observe que 9 é uma unidade abaixo do 10, né? Por isso que esse 9 não é à toa. Ah, então você tem um bloco. Aqui, isso aqui é base 10, né? Eu vou fazer um de base 3 para vocês. Então, você tem um peso de tamanho 3, depois um de 3 ao quadrado, um pezinho de 3 ao cubo, as potências de 3, né? De 3 à quarta e sucessivamente. Se você tiver dois de cada um desse, você já pesa um monte, todos os naturais também. Então, se você tiver dois desse, dois desse, dois desse, dois desse, dois desse, você consegue pesar, né, todos os números naturais, bastando ter só esses bloquinhos aqui, dois de cada um desse aqui, ó. Beleza? E o que é legal da base 2, né, a base 2, ó, é que você tem o 2, ó, 2 ao quadrado, depois o 2 ao cubo, né, 2 à quarta e assim sucessivamente. Se você tiver um de cada, tá? Um pezinho desse de cada, você consegue pesar todos, né, qualquer quantidade que você queira, tendo pesos apenas como sendo potências de 2, tá? Um de cada. Aqui basta ter um de cada. É aquela coisa, ou você usa ou não usa um bloquinho desse aqui, ó. Hein?
Então, a nossa missão aqui agora é compreender por que, né, que é um teorema, por que se você tiver as potências, né, 9 unidades de cada das potências de 10, tá? E 2 unidades de cada da potência de 3, assim sucessivamente, porque tendo, né, essas quantidades, né, esses blocos, e nessas quantidades, porque você consegue pesar qualquer coisa, né? Ou representar qualquer número, né? Porque o teorema do sistema de numeração, ele diz exatamente isso aí. Se você, se você tiver o enunciado é bem técnico, né? Eu estou tentando explicar para vocês aqui a praticidade, como isso funciona na prática. E de fato, gente, né? Antigamente nas farmácias, né, nas feiras, né, as pessoas usavam os pezinhos. Esses pezinhos não tinham uma medida aleatória qualquer, não, tá? Então, eles obedeciam a sequência daqueles pezinhos pequenininho, né? Eles obedeciam, eles eram potências de números, tá? São potências de números. E aí você, com essas potências, você consegue ir representando os outros, obtendo as outras quantidades. E você quer ter a garantia de que você consegue obter qualquer quantidade inteira, né? Inteira positiva. E é o que é o que é escrito aqui. Então, se você tem um número que eu vou chamar de B, né? B de base, se você tem uma base aqui, que é um número maior ou igual do que 2, tá? Então, qualquer número natural n, tá? É como se fosse o lado esquerdo da balança, tá? Do lado direito, você consegue usar só potências desse B, tá? Você consegue usar um certo, que é esses algarismos aqui, gente, é como se fosse a quantidade de pezinhos que você está usando. Você está usando 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Para equilibrar a tua balança e dar essa quantidade N aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, esse dado, aqui é o enunciado, tá, do teorema da representação, que é o que eu vou estar provando para vocês aqui daqui a pouco. Então, dado qualquer número natural n e um b maior ou igual do que 2, você consegue uma certa quantidade aqui um algarismo aqui, vou dizer assim, ó, com uma certa quantidade que eu vou chamar chamar de A0, tá? Né? De unidades, né? Então, você pegou uma quantidade de unidades. Essa unidade aqui, gente, você está pegando esse A0, tá? Que é a quantidade desses uns aqui, ó. Esse unzinho aqui, ó. Tá? Essa quantidade toda aqui, né? O quanto você vai usar na balança vai de 0 até o valor da potência, como é da base aqui, menos 1. Então, esse nosso primeira quantidade aqui, seria a quantidade do peso de unidade 1 que você está usando. Isso aqui é maior ou igual do que zero, né? De repente você não vai usar, e menor do que o B, do que o B. Se você botar um igual aqui, tem que colocar B menos 1. Então, você usa de zero até menor do que B. Para quem preferir, pode escrever assim, ó. Então, a gente usa de zero até B menos 1. É por isso que na nossa notação decimal a gente usa de 0 a 9, né? Então, a gente tem a opção de não usar nenhum desses pesos, né? E quando usar, a gente pode usar no máximo 9. Então, se for na base 3, você tem a opção de não usar, que é o 0, ou se for usar, você vai usar no máximo até a base menos 1, tá? Então, você consegue um A1 aqui, ó, uma certa quantidade de A1, que vezes B elevado a 1, tá? Esse A1 é a mesma coisa, né? Esse A1 está de 0 até B menos 1. Tá? Então, a gente consegue usar AK, e eu estou colocando zero aqui, gente, porque para a gente poder fazer aparecer todas as parcelas, né? Todas as potências. Em algum momento, tipo, algum pode ser zero e não está aparecendo, mas aqui é só para incluir o zero para aparecer todas as potências e a anotação fica boa. Então, todas essas quantidades de potências que a gente vai usar, elas variam de zero até p menos 1, tá? Todos esses elementos. E aí o nosso n ele pode ser representado como A1, B1, mais, né, uma quantidade da potência 2, mais uma quantidade... Ah, até faltou espaço ali, né? Então tem o A0, aí depois uma certa quantidade de potência 1, mais uma certa quantidade de potência 2 do B, mais
uma certa quantidade aqui, ó, vou botar aqui AK, né, a potência aqui de B a K. Então, vai existir uma certa, né, uma, um acúmulo de potências que vai dar o N que você quer, tá? E aí o que que acontece? Isso sempre é possível, tá? Todo número natural pode ser escrito como sendo um acúmulo, né, de todas essas potências, né? Aqui, a unidade, inclusive, esse 1, ele representa o b elevado a zero, né? B elevado a zero dá 1. Então, aqui é o 10 elevado a zero, ó. Aqui é o 3 elevado a zero, aqui esse 1 aqui é o 2 elevado a zero. Então, nesse caso aqui, ó, é como se a gente tivesse o b elevado a zero, aqui está o b zero, 1. É por isso que eu usei a notação a zero aqui, ó, tá? Então, isso aqui é possível para todos os números naturais, a gente representar o número natural como sendo um acúmulo de potências de um mesmo número, tá? Onde né, você vai acumulando, né, o que você usa aqui do lado são valores, a quantidade, não usar ou usar no máximo b menos 1, né? Você vai até a base menos 1. Bom, então isso é sempre possível. Isso aqui é o enunciado da representação, né? A representação numérica, eu não posso falar de representação decimal, porque o decimal se refere a b igual a 10. A representação binária é a base b igual a 2, tá? E aí o que que acontece, gente? Na representação, nesse tipo de representação, esse n, ele acaba, olha só, é um código agora, tá? Ele acaba sendo identificado por essa sequência, olha, A0, A1, A2 até um certo AK. Então, se a gente pega esse AK e coloca o AK menos 1 aqui, ó, coloca todos, né? AK menos 2. Um do ladinho do outro, coladinho assim, ó. Depois o A2, o A1 e o A0, que é o que a gente faz aqui, ó, né? Ó, a gente coloca números seguidos e tem uma interpretação para isso, um código para isso. Quando não tem nada aqui, ó, ao redor indicando nada, né, a gente já foi educado para isso e treinado para interpretar já essa coisa aqui. A gente já usa o 10 naturalmente, já sabe que os blocos são 10. Então, são dois blocos de 10 ao quadrado, 4 de 10 a 1 e aqui 3 de 10 a 0. Então, se a gente for mudar essa interpretação, a gente tem que acusar isso aqui, ó, e indicar aqui embaixo, né, que código a gente está usando. Colocar o B aqui, ó. Tá? Então, esse código, né, quando não tem nada ao redor, a gente a nossa representação decimal, né, o número lá, sei lá, 273.772.518. Então, esse número aqui tem um significado para a gente, né? A gente põe os pontinhos até para facilitar a leitura, é que a gente já está na casa dos milhões, né? Tá? Então, esse pontinho aqui, ó, ele é mais só para ajudar também na leitura, né? Porque, como eu falei para vocês, esses risquinhos aqui, um monte, né? Você bate o olho, não tem uma leitura. Mesmo com a anotação decimal sendo bem mais explicativa, como é mais fácil de fazer leitura de números grandes, quando tem muitos símbolos seguidos, você não sabe, né, dar uma interpretação precisa da quantidade imediata. Então, esses pontinhos, eles entram para também ajudar nesse, nessa decodificação, né? Que é sair desse código e ter a visão do valor, da quantidade, né, que você está interessado em representar, tá? Então, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu escrevesse um número assim, ó, eu vou usar b igual a 3, ó. Então, b igual a 3, eu só vou usar quantidades, né? Que é o que a gente chama os algarismos, né? Eu chamei isso aqui A, botei A aqui, que são os algarismos, né? Da representação na base do número b ali, ó. Então, todos esses números, eles estão de 0 até b menos 1. Então, se eu for na base 3, a gente só pode usar esses AIs aí, ó, pertencendo a 0, 1, 2, tá? Então, os números na base 3 não podem ter 3, 4, 5, esses outros algarismos aqui para frente. Então, quando a gente vai representar na base 3, ó, a gente consegue representar com um número menor de algarismos. Então, com 3 algarismos, a gente consegue representar todos os números naturais. E se a gente estiver na base 2, a gente consegue representar só com 2 algarismos, né, que é o que a computação faz, né? Ela usa só 2 algarismos, né?
até por causa de questão de passa corrente, não passa corrente. Então, com o sistema de passa corrente, de sim, não, verdadeiro, falso, isso fundamenta, né, porque é uma coisa que mecanicamente a gente consegue produzir a ideia do 0 e 1, né, de forma mecânica, né, eletromecânica. E aí, então, a computação abraçou os números, a base 2 para trabalhar com base 2, tá? Eu vou estar representando aqui para vocês na base 3 usando três algarismos para representar um número lá. Então, quando a gente escreve, eu escrevo esse número aqui, ó, 1120112, tá? Na base 3, tá? Se isso aqui, se eu não escrevo nada, 1120112, isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é base 10, né? Então, isso aqui a gente já vai ler como a quantidade, né? Isso aqui que é a quantidade que a gente já decodifica imediatamente. É o 112.012, né? Então, essa quantidade, 112.000, né? E 12 unidades de qualquer coisa lá que você queira contar, tá? Essa representação aqui decimal, tá? Isso na base 10. E a gente não coloca isso aqui, né? Não precisa disso. Se a gente coloca um 3, aí mudou totalmente. Né, essa sequência de números já tem uma outra representação, ó. Ela já vai representar que quantidade, ó? Ela vai representar duas unidades mais uma potência de 3, que é o 3 a 1, mais nenhuma potência de 3 ao quadrado, então vai ser zero. Tá? Então, 3 ao cubo, né? Mais duas potências de 3 ao cubo, tá? Duas potências de 3 ao cubo, mais uma de 3 à quarta, mais uma de 3 à quinta. E que quantidade isso está expressando? Agora é você destrinchar esses números aqui e, de certa forma, trazê-los para a base 10, que é a base que a gente reconhece a contagem. Então, por exemplo, aqui, então a gente tem 3, ó. Vamos fazer essa contagem para a gente chegar. Porque o que é que eu quero com vocês? Eu quero chegar na quantidade, né, que isso aqui representa. Só que a gente só sabe fazer a leitura na base 10, imediata, né? Ter essa noção de quantidade na base 10. Então, convertendo isso aqui para a base 10, a gente teria, ó, a gente tem 2 aqui, o mais 3 aqui já vai dar 5, tá? Então, 3 mais 2 já vai dar 5, então aqui a gente já tem 5, tá? Já contei 5 aqui, ó. Aqui a gente tem 2, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, 3, 5 mais 27. São 2 de 27, que vai dar 54. Então, a gente já está com 54. E aqui 3 a quarta, que vai ser 9 vezes 9 já vai dar 81 aqui, ó, né? 81. Aqui vai dar 81. E 3 a quinta seria 81 vezes 3, ó. Tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 são 24. Vai dar, né, 243. Então, isso aqui são as potências. Somei os dois. Aqui esse 2, 3 ao cubo, 1, 3 à quarta. E aqui 3 à quinta, né? Que é 3 vezes esse aqui, ó. Tá? Então, aqui está o 3 à quinta. Aqui está o 3 à quarta. Aqui está o 2 vezes 3 ao cubo. E aqui eu juntei o 3 mais 2, tá bom? E aí isso vai dar 9, 10 vai dar 13, vai 1. Vai dar 6, 8, 6, 14, 18, vai 1, 2 mais 1, 3, tá? Então, isso aqui está na base 10, ó, a quantidade, né? Então, para fazer, isso aí deu 383, ó, tá? Então, a gente traz para a base 10 porque, por exemplo, eu mesmo não consigo olhar para isso e ver essa quantidade, entendeu? Eu não tenho, né, esse costume, esse treino, esse hábito de olhar para isso aqui e visualizar essa quantidade de bolinhas, sei lá, de caneta, seja lá o que fosse. Eu não tenho noção de que seria isso aqui, ó, tá? O 383 a gente já tem noção né, dessa quantidade. Bem, então, isso aqui é só uma introdução, depois eu vou estar explicando para vocês como é que a gente faz esse processo de mudança de base de forma mais rápida e como é que a gente opera soma e produtos, né, dentro né, de uma representação numa certa base, tá bom? Então, eu vou estar agora em seguida provando para vocês o teorema e depois a gente entra mais, né, em praticar aí essas coisas aí. Então, pessoal, vamos aqui
ao enunciado aqui do nosso teorema, tá? Enunciando formalmente o teorema de sistema numérico de representação. Então, seja B o natural, né, maior ou igual do que 2, e aí todo número natural n pode ser representado de forma única, tá? Tacando a unicidade aqui, que só tem uma forma de escrevê-lo assim, ó, do seguinte modo, né? Que é acumular potências, né? As potências de b elevado a zero até um certo bk, tá? Onde esses, esses coeficientes aqui são todos variando de zero até b menos 1, tá? E aí, o que acontece é, nessa unicidade aqui, eu não estou falando das potências maiores, né? Eu estou falando só da existência e da unicidade da representação. Porque aqui eu tinha até que citar que as outras potências de B também não dá mais para acumular aqui, tá? Então, por exemplo, se você quiser acrescentar um AK mais um, BK mais um, todos esses próximos AKs aí seriam nulos, né? Acima de AK. Tá? Mas esse enunciado aqui é o suficiente para eliminar essa possibilidade aí também, tá? Por causa da unicidade. Uma vez que você conseguiu uma representação, aquela representação já vai ser única, tá? Então, vamos à prova aqui, ó. Deixa eu botar a caneta vermelha aqui. Então, a prova é a seguinte, a gente tem o N, né? Eu vou dar a ideia da prova aqui, ó. Tem um N e tem o B, né? O B foi dado. Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir o N por B, né? Então, dividindo o N por B, a gente vai obter um múltiplo de B, né? Um certo Q0 de B, mais um certo R0, um certo resto aqui, ó, tá? Esses R's aqui, eu devia ter até anunciado com R, tá? Porque esses restos dessa divisão aqui serão esses elementos aqui, ó. Vou botar um R0 aqui, ó, R1, tá? R2, ó, RK-1, RK. Porque esses algarismos, né, que eu estava representando pela letra A, eles serão exatamente os restos, esses restos aqui dessa divisão. E é através desse mecanismo que a gente vai estar usando para provar, basicamente, é a conta que a gente faz para descobrir a representação numa certa base, tá? E é a gente em busca desses restos, né? Porque os restos, R de resto, né? Serão os algarismos. Então, tem aquela coisa, representar, né? Porque esses são chamados de algarismos, ou R, né? Porque eles são os restos da divisão. Então, esse R0 aqui, na verdade, é o primeiro algarismo aqui, ó, o nosso A0, tá? Vai ser. Então, o que é que a gente tem? Ó? Esse aqui, ó, esse elemento, ele já pertence à representação, tá? O B pertence à representação, o nosso N pertence à representação. Esse Q0 aqui, olha só, ele é um ente novo aqui que não vai aparecer na nossa representação, tá? Como é que a gente elimina ele e como é que ele entra e na nossa representação estão potências de B, né, o que é potência de B, restos de divisões por B e o nosso N. Então, esse aqui é um elemento intruso aqui, ó. Como é que a gente faz para trazê-lo para essa representação? Esse Q0 a gente divide ele por B de novo. Ele vai ser um múltiplo, né, pela representação decimal. Isso aqui é único, inclusive, tá? Essa representação, né? A gente sabe que a divisão, né, euclidiana ela é única, né? O múltiplo e o resto são únicos, né? Onde esse resto é maior ou igual do que zero e menor do que B, ó. Então, exatamente, está variando de zero até B menos 1. E aí, esse Q0 a gente divide por B de novo. Então, vai dar um Q1 mais um R1. Aí, esse R1 aqui, depois da conta, a gente vai descobrir que é exatamente já o acumulado de B aqui, ó, a potência de B. Tá? Então, esse R1 já é o primeiro algarismo, ele é o A1, o nosso A1. Então, esse R1 é maior ou igual do que zero e menor do que B. Ele está dentro ali das nossas contas, ali, ó, satisfazendo. Bem? E aí, olha só, o que é que a gente já obtém aqui, gente? Olha que legal. Se a gente substituir esse Q0 ali dentro, ó, o nosso N já muda de cara. Ó. Ele já vai ser B que multiplica isso aqui, ó. Né? É B que multiplica isso aqui mais R0. Só que B que multiplicando isso aqui, ó, já vai aparecer uma potência de um B ao quadrado aqui, ó. B ao quadrado Q1
mais o B multiplicando esse R1 vai ficar aqui, ó, R1B, vou deixar o Bzinho à direita, ó, mais o nosso resto, mais o nosso R0. Tá? Onde esse camarada aqui e esse aqui, ó, os dois estão satisfazendo o que a gente quer, né? Então, essas quantidades estão de 0 até B menos 1. Bom, e aquela coisa, então, a nossa representação aqui, olha só o nosso N. A divisão euclidiana já dava uma representação para a gente assim, ó. Agora, na verdade, a gente está com uma representação um pouco diferente, ó, né? Executando a divisão euclidiana duas vezes, ó, então o N já pode ser representado assim, ó. Um resto, né? Um R1B, aqui, ó, um Q vezes B2, tá? E observe o seguinte, que esse Q1, ó, ele é menor, olha, esse Q, ele é menor do que N, tá? Esse Q0 aqui é menor do que N. E quando a gente divide, imagine que o resto fosse zero, né? Se o resto fosse zero, esse fator aqui, os fatores de um número são menores do que o número, tá? E é menor ou igual, né? Porque ele pode ser, vai ser igual, porque esse B pode ser um. No caso, como esse B é maior do que um aqui, ó, isso aqui é menor ou igual do que N. Então, esse camarada aqui, ó, isso aqui é menor ou igual do que isso. E no caso aqui é estritamente menor, por causa que o P é igual a 2, né? E por que estritamente menor? Só se fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer do que o Q1 é menor que o Q0, isso vai valer para todos os próximos Qs ali, ó. Porque BQ1 mais R1, tá? Isso aqui, olha, é menor ou igual, né? Porque eu vou tirar esse, né? É maior ou igual. Eu vou tirar esse camarada aqui, ó. Como ele é maior ou igual do que zero, isso é maior ou igual do BQ1. E, e como esse B aqui, ó, é igual a 2, a gente tira esse 2, isso é estritamente maior que Q1. Tá? Porque isso é no mínimo o dobro, né, de Q1. Bom, esse camarada aqui é o N. Isso aqui vai acontecer para todos. Então, esse Q0 aqui, ó, ele está diminuindo. Ó. Q1 é menor do que Q0. E, por sua vez, é menor do que N. Então, aqui a gente tem uma sequência de coisas que vai diminuindo. E aqui, de novo, ó, esse Q1 aqui, ó, ele não vai aparecer aqui na nossa representação. Então, ele tem que sumir. Tá? Então, esse Q1 para sumir, eu vou pegar e dividi-lo por B. Então, ele vai ficar BQ2, ó, mais um R2. Onde esse R2, eu vou botar ele na continha aqui, ó, ele vai de 0 até B, ó, esse R2. Quando a gente pega isso aqui, ó, e joga aqui dentro do Q1, esse B quadrado vai multiplicar esse parêntese aqui, ó. Vai multiplicar isso aqui, ó. E aí o N, ele assume uma outra representação aqui, ó. A gente cai aqui no N, ó. O N já passa a ser B quadrado vezes isso aqui, que vai ficar B ao cubo Q2, mais B quadrado R2, ó. B quadrado R2, mais essa parte que já está fixa ali, ó. R1B mais R0. Onde R0, R1, R2, R0, R1, R2 estão variando ali onde a gente quer, ó. E a representação está começando a nascer isso, tá vendo? Tá? E esse Q2, gente, ele é menor do que Q1, ó. Q2 é menor do que Q1. Aqui, ó. Cadê? Esse Q2 é menor do que Q1 aqui, ó. Então, como esses números estão diminuindo, gente, em algum momento ele vai chegar a ser zero, né? Em algum momento ele vai chegar a ser zero. Então, vai chegar um momento em que o que está acontecendo nesse processo aqui, ó? Esse processo a gente está acrescentando potências, tá? Com o coeficiente, as potências estão aumentando, os coeficientes anteriores, eles satisfazem o que a gente quer, tá? E essas potências, sempre que a gente acrescenta uma nova potência, que surge uma nova potência, ela surge, ó, né? Ela surge nesse processo aqui de divisão, em que esse Q, o seguinte, é menor do que o Q do anterior. Então, em algum momento, esse camaradinho aqui ele vai ser zero. Tá? Então, na verdade, vai chegar em algum momento em que quando isso, a gente tiver um certo QK, que a gente for dividir por QK menos 1, isso vai ser dividir por B, né? Então, isso vai ser o B vezes uma potência de B, olha, BAK vezes, aliás, BAK menos 1,
BAK, ele vai ser eu BAK mais um. Não, esse aqui, ó. Eu vou estar no certo QK, aí eu vou. É porque aqui a parte de baixo aqui, ó, eu estou dividindo o último, né? O último Q por B. Então, é como se a gente tivesse assim, ó. Então, o último Q seria o Q, né? Seria. Eu divido por B, daria o QK mais um, só que nesse caso, em algum momento, eles vão diminuindo, diminuindo, que vai dar zero. Tá? Então, vai chegar o nosso último Q, e aquele que quando eu divido por B já dá zero, mais um, a representação dele já vai ser essa, vai ser um RK, assim, ó. Ou seja, ele mesmo já é, o próprio Q já vai ser um elemento que, né, entre aspas, indivisível por B, porque ele já é um resto, ele já está entre 0 e B, tá? Então, com esse RK, olha, maior do que zero e menor do que B. E aí, esse QK já seria o próprio resto. E aí, o que iria acontecer nessa situação aqui, ó, é que o nosso N, né, a gente iria aumentar, 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 e a gente chegaria em que o N seria uma coisa assim, ó. Seria o nosso B elevado a K, QK, mais B elevado a K menos um, né? Vou botar aqui, ó, QK menos um. Deixa eu mudar aqui. Parece um N, olha só. Então, a gente, o QK, B elevado a K, mais QK menos um, B elevado a K menos um, mais até os iniciais ali, ó, né? B, o, aliás, o R, né? Esse aqui é o R. E aqui RK menos um vai ficar aqui R2B2 mais R1B1 mais até o nosso R0. E esse elemento aqui, ó, tá? O QK, ele, na hora que eu fosse passar para o processo seguinte, tá? Como esses cases eles foram diminuindo, 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 chega um certo momento que ele vai chegar a ser o quê? Ó? Ele mesmo já vai ser maior ou igual do que zero e menor do que B. Então, ele mesmo já se transforma num R, ou num RK. Ele já pode ser usado de RK. E aí, todos esses elementos, esses coeficientes aqui, estariam satisfazendo o resultado que a gente queria. E aí, o N seria igual a um acúmulo de potências de B, tá? Com coeficientes de 0 até B menos 1. Tá? E aí, a existência da nossa divisão, como é dessa representação, estaria garantida. Tá? E aí, dá para acrescentar uma nova potência aqui? Já não dá mais, tá? Porque esse RK, como ele já está entre 0 e B, a gente já chegou no que o enunciado pede. Tá bom? Então, se eu fosse tentar acrescentar uma nova potência, né, e tentar dividir esse RK dividido por B, isso ficaria 0B mais ele mesmo, né, RK. Tá? Então, aí você não consegue mais extrair esses múltiplos de B para acumular, né, para multiplicar essa potência e gerar uma potência maior. Então, já não vai dar. E aí, então, essa é a ideia que vocês têm que ter. Então, essa diminuição desses cases é importante para o processo finalizar. Tá bom? E aí, finalizando o processo, a gente chega nesse último aqui. Bem, todos os anteriores já estavam satisfazendo esse aqui. E aí a gente chega que esse último vai satisfazer e aí a gente para. Aí encerrou esse processo finito, né, de construção dessa representação. Bem, a unicidade, né? Então, a unicidade aqui, ó, vamos. Então, o que é a unicidade? A unicidade a gente quer provar que se o número n ele tem duas representações desse tipo aí, ó, então vou pegar aqui o n, vamos pegar aqui, digamos que o n ele tenha uma representação, vou usar aqui R, né? RKBK mais até R2B2 mais R1B mais R0. Isso é uma representação. E todos esses R's aqui, ó, satisfazendo essa regra aqui, né? Todos eles lá. E numa regra, eu posso escrever aqui assim, ó, com nossos RIs de 0 até B, tá? Então, vamos supor que o N também
fosse escrito como sendo um SQ, B elevado a Q, mais até um... Deve que eu não estou dizendo que eu estou mudando até a quantidade de parcelas, né? Não estou nem mudando só esses valores aqui, não. Né? Então, vai ficar aqui, vai ficar um S2B2 mais um S1B1 mais um S0. E aí, esses SIs aí, todos eles estão de 0 até um certo B. Bom, então, beleza. Se N tem essas duas representações, gente, observem vocês o seguinte, isso aqui eu vou estar dando um processo para vocês, tá? Tem como vocês formalizarem isso, né? Fazer um processo indutivo aqui e justificar isso. Eu vou dar isso aqui porque eu acho bem mais didático e você consegue visualizar, né, mais a construção dessa, né, de que o que é que eu quero provar? Eu quero provar que a quantidade é a mesma, né? A gente quer provar que a gente quer caminhar, 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 ó, quer provar que esse Q é igual a o K é igual a Q, ou seja, que vale em quantidades as coisas são iguais e coeficiente a coeficiente são iguais, ó. E o RI é igual a SI para todo, né, para ir no caso de zero até K que é igual a Q, tá? É o que a gente quer provar. Então, bem, se essas duas coisas são iguais, ó, daqui para frente tem B em todo mundo, né? Porque aqui começam as potências de B. Esqueci de dizer. Bem, tudo bem. E aí o que que acontece aqui? Se eu coloco um B em evidência lá em cima, gente, vai ficar um B em evidência lá em cima, aqui vai ficar RK, B elevado a K menos 1, eu estou tirando um, né? E aqui vai diminuindo até chegar aqui no R2B, ó. Eu botei em evidência o B aqui, ó. E esse cara vai ficar sozinho agora, né? Mais R1. E aqui mais R0. Tá? Isso aí seria igual. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Eu vou colocar um B em evidência aqui embaixo. Fica B que multiplica... B que multiplica o quê? Vai ficar SQ, B elevado a Q menos 1 mais... Até aqui, aqui vai ficar S2B mais S1 sozinho aqui, mais o S0. Então, essas duas coisas são iguais. E aí, o que que acontece, gente? Pela divisão euclidiana, o múltiplo de um número mais um certo resto, com esse resto variando de 0 até b menos 1, né? Menor do que b e maior ou igual do que zero, essa representação é única. Essa unicidade aqui a gente já provou. Então, e essa igualdade de que isso é igual a isso, né? Isso aí implica para a gente que esses restos são iguais, que R0 é igual a S0, e esses múltiplos são iguais. E de RK, ó, B elevado a K menos 1 mais R2B mais R1 tem que ser igual ao quê? Ó? A SQ, B elevado a Q menos 1 mais pontinho, pontinho até o S2B mais S1. Tá? Aqui, ó. E num processo indutivo, por exemplo, tá? Se você supõe, né, que já vale para uma quantidade menor, né? Se você fizer indução em K, por exemplo, ó, né, que vale para K igual a 1, e se supõe para K vale para K mais 1, aqui a gente já estaria numa certa hipótese de indução. Tá? E aí, daqui a gente já tiraria que essa quantidade aqui, ó, que Q menos 1, né, uma indução ficaria K menos 1 tem que ser igual a Q menos 1. Isso implica que K é igual a Q, tá? E o S1 tem que ser igual a R1 e todo mundo tem que ser igual, tá? No processo de indução, a gente usaria a indução para finalizar dessa forma. Mas se você quiser prosseguir, né? Como isso aqui é um processo finito que vai de redução, né? Eu estou fixando um K qualquer e fazendo uma redução e provando a igualdade para um K fixo. Então, se você coloca o B em evidência de novo aqui, ó, você vai chegar à conclusão de novo de que o R1 tem que ser igual ao S1. E você vai fazendo esse processo aí até você chegar que o, né? Aí o que acontece? Aqui a gente teria que supor, bem, essas duas representações aqui, ó, ocorre que o K é menor ou igual do que o Q, né? Ou o Q é menor ou igual do que o K.
Aí eu posso estar supondo aqui que, né, sem perda de generalidade, de que o K é menor ou igual do que Q. Menor ou igual do que Q. E aí, se o K for menor ou igual do que Q, então eles vão acabar primeiro, né? Então vai chegar um momento em que você vai fazendo essas igualdades, fazendo essas igualdades, fazendo essas igualdades, e aí vai acabar vai acabar os R's, né? Os R's daqui, ó. Então a gente vai chegar lá que o RK vai ser igual ao SK, tá? Igual ao SK, e aí acabou-se, né? E aí vai ser o RK sendo igual a SK, o que é que vai acontecer, ó? Então, a gente teria, né, num processo, né, a gente chegaria assim de que esse cara é igual a esse é igual a esse é igual a esse, nesse processo aqui, né, de colocar o bem em evidência e provar que essas pontinhas, esses restos ficam iguais. Então, no final, a gente chegaria com esse esquema de provar que esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Só que aqui, ó, aqui tem mais parcelas do que aqui em cima. Em algum momento, esse RK ali, ó, PK seria igual ao SK B elevado a K, né? Aí tem os potências menores. Aqui acabou, né? O N aqui já é igual a isso aqui. Mas aqui ainda teria um S... Isso aqui, um SK mais um, B elevado a K mais um. Mas isso vem até chegar no SQ, ó, né? B elevado a Q, tá? Esse aqui é o N. Se ocorrer isso, né, a gente tem N igual a isso, N igual àquilo ali, ó. E aqui vem até o R0, o S0, então isso iria implicar que se a gente fizesse a diferença aqui, ó, esse N menos esse aqui, ó, isso daria zero, né? O de baixo menos o de cima. E aí essas coisas iriam cortar daqui com daqui, com esse cara cortar, e a gente iria chegar à conclusão de que SQ, B elevado a Q, mais SQ menos um B elevado a Q menos um mais até o SK mais um B elevado a K mais um, isso aqui seria zero. E a gente iria concluir o quê? Eu quero concluir que não tem mais ninguém aqui para frente. É porque quando a gente conclui que o último RK foi igual ao SK, esses outros camaradas aqui somem também. E aí a representação fica, inclusive, na mesma quantidade, ó, porque os outros são nulos. E aí o que que acontece aqui, gente? Acontece que são números não negativos, né? Isso aqui é não negativo, é não negativo, não negativo. Tudo bem. O B, inclusive, isso aqui é positivo, né? Porque a potência de coisa é maior ou igual que 2. Esses coeficientes são maiores ou iguais que zero. Então, se esse somatório dá zero e essas parcelas são maiores ou iguais do que zero, isso implica, tá? A gente já viu, né, a propriedade de ordem, e tudo isso aqui tem que ser nulo, gente. Tá? Porque como são coisas maiores ou iguais do que zero, maiores ou iguais do que zero, né? Tudo tem que ser nulo, porque se algum for positivo, a soma é positiva. Tá? Então, isso implica que todos, né, que todos esses elementos aqui, ó, todas essas parcelas aí são nulas, que esses S, I's aí, ó, né, S e B elevado a I, são maiores, isso são iguais a zero, né, para todo I. I começando do K mais um até chegar no Q. Tá? São nulos. Só que aí bem, a gente já sabe que um produto, né? Se essas parcelas são nulas, é porque todos esses produtos são nulos. Se todos os produtos são nulos, como isso aqui é não nulo, gente, a gente vai ver que um produto, se for nulo, se um dos fatores é nulo. Então isso aí implica, ó, que é um domínio de integridades inteiros, que esses SIs aí são todos nulos. Tá? Então eles desaparecem, esse pedacinho some. Tá? Isso aí, e aí a gente tem que os RKs, né, todos eles são iguais a SKs, inclusive na mesma quantidade, tá? E aqui só faltou um detalhe aqui na nossa prova, que aqui a gente para, essa representação, ó, ela tem que parar um camaradinho, esse carinha aqui é diferente de zero, tá? Se seguir com zeros aqui para frente, a gente
Aí o número natural ele teria uma representação infinita, né? Em que é um monte de zero. A gente quer eliminar essa parte que é zero. Então, essa representação ela sempre termina no elemento que é no nulo. Então, esse processo aqui, ó, ele vai acabar quando o, o Q seguinte dá zero, né? O seguinte deu zero, e a gente parou nesse, ou seja, esse aqui não é zero, porque ele vai ser o próprio RK, mas o seguinte já é nulo. Tá? E se esse seguinte é nulo, todos os outros seriam nulos, né? Se você seguisse esse processo de resto. E, e eu estou dizendo isso aqui, justamente isso aqui. Esse camaradinha sendo diferente de zero, esse SK vai ser diferente de zero. E a gente pararia no elemento que é não nulo aqui também. E todos esses demais aqui seriam nulos. Então, essa unicidade, ela bate com... Fala assim, olha, essa potência... Essa última que apareceu, que é diferente de zero, todas as outras aqui seriam nulas também. Beleza? Então, isso aí é a ideia aí da existência da unicidade, e aí a gente vai estar vendo aí isso aí na prática, como é que funciona, né? A gente encontrar essa representação aí, beleza? Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente representa um número, né, numa base qualquer lá, tá? Então, e eu vou estar usando os meus garranchos aqui, ó. Eu vou usar essa ideia da prova aqui para a gente estar construindo a nossa representação, tá? É descobrindo esses restos aqui, ó. Então, eu vou pegar como cobaia aqui, ó, eu vou pegar o nosso B, eu vou pegar um B igual ao número 5, tá? Eu vou pegar o N igual a 237, por exemplo, tá? Então, eu quero escrever o 237, que está na base 10, né? Na base 5. Ele é alguma coisa aqui, ó, na base 5. É um acúmulo de potências de 5, tá? Então, como é que a gente faz, então, né, nesse processo aqui da demonstração? A gente pega o n e divide pela base e já encontra o primeiro algarismo aqui, ó. Tá? Então, vou pegar o 237, ó, vou dividir por 5, tá? Então, 23 por 5 vai dar 4, vezes 5, 20, para 23 dá 3, desce 7. 37 por 5 vai dar 7, 5 vezes 7, 35, para 37, 2, tá? Então, encerramos aqui, ó. Quem é quem aqui nessa história? Esse camaradinho aqui, ó, é o nosso primeiro resto. É o primeiro resto da divisão, então esse camarada aqui é o nosso R0. Tá? R0. Esse aqui é quem, ó? É o nosso quociente, ó, é o Q0. Esse aqui é o Q0. Tá? Então, beleza. Então, já descobrimos o R0. Vamos em busca do R1. Como é que a gente descobre o R1? O R1 é dividir o Q0, que é esse camarada que já está aqui, dividi-lo por 5 de novo, que é a base. Divide pela base. Aí 47 por 5 vai dar 9, né? 5 vezes 9, 45 para 47, 2. E aí, bem, aqui já acabou a nossa divisão, né? Então, esse resto aqui, ó, esse resto aqui é o nosso R1, tá? Que é o próximo resto. Então, a gente já está construindo aqui, ó, né? Já está seguindo a construção aqui do nosso. Esse cara é o R1. E esse 9 aqui é o nosso Q1, tá? E aí, e assim sucessivamente, né? O nosso Q1, a gente divide o Q1 por B de novo e vai descobrir o próximo algarismo. E a gente vai fazendo isso até esse Q sumir, até não dar mais para dividir. E aí chega naquele ponto em que é o seguinte, quando o quociente for menor do que o B, que aí não dá mais para dividir, ele se transforma, ele já é o resto, ele vira o último, tá? Quando ele for menor, a única forma de escrevê-lo em relação a B é 0 vezes B mais ele, ou seja, ele mesmo já será o próprio resto da outra divisão, tá? Então, na prática, né, vamos ver como seria isso. Então, a gente tem esse 9 aqui, ó, já tem um resto, o outro resto, que o 9 divide por 5, tá? Então, 9 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 9, 1 vezes 5 dá 5, para 9 dá 4. Então, esse aqui já é o resto, o R2. Ó, aqui já não dá mais para dividir, ó. Beleza? Então, esse camaradinho aqui, que seria o nosso Q2, ele já vai se transformar num resto. Porque se eu dividir ele por 5, a divisão vai dar 0, ó, que é esse 0 aqui, tá? A divisão vai dar 0. E aí, 0 vezes 5 dá 0, para 1
vai ser 1, tá? Né? Esse que seria o nosso R3. Então, quando a gente vai dividir esses quocientes, divide sequencialmente por 5, quando ficar menor do que 5 aqui, aqui não dá para dividir, você já pega esse camarada como sendo o último algarismo aqui, ó. Ele já vai ser o último. E todos os restos anteriores serão os próximos algarismos. Então, eu costumo parar aqui, ó. Tem gente que resolve parar aqui e, de fato, transformar isso aqui num resto, como está aqui, ó. E aí, a representação do número seria essa sequência de resto aqui ao contrário, né? Esse aqui seria o 1, né? É o último aqui, que é o primeiro da representação, né? Porque o nosso último aqui, ó, é o primeiro da representação, que a gente representa da esquerda para a direita, tá? Então, ficaria 1, 4, os restos, ó, 2 e 2, tá? Então, 1, 4, 2, 2 na base 5 representa o número 237 na base 10. E aí aqui não representa nada, não. Beleza? Entendido aí? Então, né, eu vou fazer um prático agora, rápido, né? Eu vou criar um número aqui, ó. Vou fazer, sei lá, 3, 3, 5, 7, 2, 1. Isso na base 3, por exemplo, tá? Isso aqui é um número na base 10, vou representar ele na base 3. Então, eu vou estar dividindo por 3, ó. Então, é, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Abaixo 5 aqui, ó. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 5, 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Vou abaixar o 7. 27 por 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27 para 27, nada. Vou abaixar o 2. 2 não é dividido por 6, vou botar um 0 aqui. Abaixo o 1. 21 dividido por 3 vai dar 7, né? Então, 3 vezes 7 vai dar 21. Para 21, nada. E aí, bem, vou continuar dividindo aqui, ó. Então, a gente já tem um resto aqui, ó. O nosso primeiro resto, né, já vai dar, foi 0. Mas eu não vou ficar dando explicação, eu vou seguir a conta mesmo aqui, ó. Isso dividido por 3, ó. Bem, 11 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 11 vai dar 2, abaixo o 9. 29 por 3 vai dar 9, né? 3 vezes 9 dá 27. E vai dar 2, abaixo 0. 20 dividido por 3, 6. 3 vezes 6, 18 para 22, abaixo 7. Vai dar 3 vezes 9 são 27, para 27 nada. Dividindo por 3 aqui. 3 por 3 dá 1, vai dar 0, abaixo 9 vai dar 3, vai dar 0. 6 por... Nossa, escolhi um número bem. Vai dar 6 por 3 vai dar 2, né? E para 0 nada, abaixo 9 por 3 vai dar 3, vezes 3, 9 para 9, 0. Tá? Será que eu escolhi uma potência de 3 ali? Então, vamos lá. Vou dividir aqui, ó. Dividir por 3. 13 por 3 vai dar 4, né? 3 vezes 4, 12 para 13, 1. Abaixo 12. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Abaixo 3. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Tá? Dividido por 3. 4 por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3 para 4, 1. 3 vezes 4, 12 para 14, 2. 3 vezes 7 são 21 para 21, nada. Então, vamos lá. Seguindo aqui o 147 por 3. 3 vezes 4, 12 para 14, 2. Né? 3 vezes 9, 27 para 27, nada. 49 por 3 vai dar 1. 3 vezes 1, 3 para 4 vai dar 1, abaixo 9. 3 vezes 6, 18. Para 9 vai dar... 18 para 19 dá 1. Então, tem 1 aqui, ó. Aí 16, deixa eu seguir aqui, ó. 16 dividido por 3 dá 3 vezes 5, 15 para 16, 1. E aí 5 por 3 vai dar 5 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Tá? Fechou 2. E aqui o último resto, né? Essa divisão que se eu dividir por 3 vai dar 0 e vai dar resto 1. Né? Então, de certa forma, é transformar isso aqui num resto. Então, esse número todo aqui,
né? Esse número aqui na base, cadê aqui, gente? Esse aqui na base 10 dividido, né? Seguindo a sequência e contando esse monte de restos. A base 3 a leitura é pegar isso aqui e ler ao contrário. Então, eu vou escrever, ó. Então, vai ser 1, 2, 1, 1. Então, vai ser 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. E tudo zero, né? 1, 2, 3. Uai, o que é que esse cara tá marcado aqui? Ah, não, ele não era zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tá? Então, isso aqui é na base 3. Beleza? Então, esse número na base 10, que é o 35721, 5721. Na base 3, ele é esse código aí. Beleza? Então, gente, o que eu vou fazer agora aqui é pegar um número, né? Gerar um número aqui na base 2, por exemplo, né? 11011. Tá na base 2 e passar esse número para a base 3, por exemplo, né? Como é que a gente faz? Bem, o mecanismo é esse, né? É a gente pegar isso, essas potências, destrinchar isso, trazer aqui para a base 10 primeiro, e depois da base 10 fazer aquela divisão e chegar aqui na base 3, tá? Então, destrinchando isso aqui, ó, como as potências são pequenas, a gente pode fazer no olho aqui, ó. Esse 1 aqui é 1, né? Sempre a unidade já é a quantidade, né, na base 10 que a gente já conhece. Isso aqui é o 2, mais 2. Aqui é as potências, né? Aqui 2, 4, 8 e 16, ó, que são as potências de 2. Aqui são os blocos que a gente está usando, né? Deixa eu ver se está certo. 2 elevado a zero, 2, 4, 8, 16. Tá? Então, a gente tem uma potência dessa, não tem essa, a gente tem um 8, mais um 16, ó, né? Um bloco de 16. E aí, no total, deu aqui, ó. Deu 10, vai dar 26, vai dar 27, ó. Então, 27 é na base 10, ó. Então, isso aqui, ó, é o nosso 27. Tá? Então, o 27 na base 2 dá isso aqui, ó. Como é que você escreve, né? Então, eu fiz isso. Eu saí da 2, vim para 10, e da 10 estou indo para 3, ó. Tá? Estou indo para 3. Como é que faz na 3? Isso aqui já é uma potência né? Isso aqui já é 3 o quê, ó? Isso é 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, não precisa nem fazer aquelas divisões, né? Mais um exemplo que eu caí aqui na próximo, né? Aqui de uma potência de 3. Então, aqui já daria o quê? A representação decimal disso aqui, ó, é um bloco desse aqui, ó, né? Então, não tem mais os blocos anteriores, ó, mais 3, mais 0, 3 a 1, mais 0, 3 a 0, ok? Então, não tem potência 0, não tem 1, não tem 2 e é uma potência 3. Então, na base 3 seria o 1, né? E 0, 0, 0. 0, 0, 0. Né? Como se fosse um 1000. Né? Então, 1 seguido de 3 zeros na base 3 é o 27 na base 10, que é o 11011 na base 2. Beleza? Então, esse aí é o exemplo que eu queria dar para vocês. Então, pessoal, agora que eu vou dar um exemplo de como somar dois números numa mesma base sem ter que. Porque se eu passasse para vocês tipo, uma soma aqui, assim, sei lá, 3, 2, 1, 4, 3 mais 3, 3, 1, 3, 4. Tá? Isso aqui, digamos que são números na base 5, tá? Na base 5, você quer somar esses números, né? Igual a gente soma, né, números na base 10. Porque vocês poderiam pensar em pegar esse número, transformar para a base 10, né? Escrever uma coisa aqui na base 10, pegar aqui na base 10, transformar esse outro, somar na base 10, ter um resultado aqui na base 10 e depois, né, dar a resposta disso aqui na base 5. Tá? Então, não é esse processo aí, não precisa fazer isso não. Tá? Então, eu vou estar ensinando somar mantendo a mesma base. Tá? Então, isso aqui é bom para compreender mesmo a essência né, do que são esses números ali.
do que é a base, né, em termos de código e da quantidade. Então, pensem comigo aqui, ó, tem 3, 2, 1, 4, 3, contra 3, somando aí 3, 3, 1, 3, 4. Tá? Bem, já comecei aqui com uma soma, eu vou fazer um outro númerozinho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 3, 2, 1, 1, 1, mais 2, 1, 2, 3, 1. Isso aqui tudo na base 5, tá? Eu não vou colocar o... Posso até colocar aqui, ó, na base 5 aqui, ó, para vocês não se perderem, né? É melhor deixar bem explícito mesmo que a gente está na base 5. Bem, é aquela coisa, olha, uma unidade na base 5 mais uma unidade dá 2 unidades na base 5, né? Observe que essa resposta aqui é na base 5. Quero expressar essa quantidade somada com essa quantidade numa quantidade na base 5. A primeira coisa que você tem que pensar é que aqui embaixo não pode ter número maior ou igual a 5. Os algarismos que a gente usa para representar na base 5 é de 0 a 4. Tá? Então, aqui, ó, uma unidade mais uma unidade aqui dá 2. Né? E aí, lembrando vocês, né, o que são esses algarismos aqui? Ó? Esse aqui, eles estão representando aqui as potências. Né? Aqui é a potência 0, aqui é a potência 1, 5 elevado a 1, aqui 5 ao quadrado, aqui 5 ao cubo, aqui 5 à quarta. 0, 1, 2, 3, 4. São as potências, né? A quantidade de blocos que a gente tem, né, dessas potências aí, ó. Tá? Então, aquela coisa, ó, 3 dessa mais uma dessa vai dar 4 dessa. E 4 é representável, né? Olha, 4 potências de 5. 4 vezes 5. Duas potências de 5 ao quadrado com mais uma de 5 ao quadrado dão 3. Aí não tem problema, a gente tem 3 dessas. Vou botar o 3 aqui, ó. Tá? 2 mais 1 dá 3, ó. 3 potências dessas. Então, aqui não tem problema, né? Aqui deu um probleminha, ó. Tá? E o que significa 3 mais 2 dá 5. A gente tem 5 potências dessa. Tá? Eu coloco um 5 aqui, ó. Não. A gente não coloca 5. Por que eu não coloco 5? Porque 5, olha lá, ó, 5 potências de 5 à quarta, tá? Já não gera mais uma potência de 5 à quarta. Não contribui com uma potência de 5 à quarta. Tá? Ele já vai contribuir, ó, com uma potência de 5 à quinta. Já é 1 de 5 à quinta. Então, 5 de 5 à quarta, a gente anula a quarta e coloca uma de 5 à quinta. Aí a gente aumenta uma unidade, né? Coloca uma à esquerda. Porque essa potência, se eu colocar o 5 aqui, ó, eu saí da representação, né? Na base 5. Eu não posso usar 5. A gente tem que usar algarismos menores. Então, 5 potência de 5 à quarta, na verdade, a gente vai usar como sendo uma de 5 à quinta. E passa para cá. Então, isso aqui é a soma direta desses dois números. Vamos para essa soma aqui, ó. Na base 5, que essa daqui eu já botei uns valores maior, 3, 2, né, para combinar os números para passar de 5. Vamos nesse primeiro resultado aqui, ó. Já começo aqui com 4 mais 3 dando 7. Então, a gente tem 7 unidades. Então, vamos aqui, ó, tem 7. E aí a gente tem que tirar os 5 fora. O 7, na verdade, a gente sempre trabalha como sendo 5 mais 2, ó. Tá? Porque o 7 ele já tem acúmulo de 5 dentro dele, né? Porque já passou de 5, né, gente? O que passa de 5 tem 5 dentro, já tem acúmulo de 5 ali. Esses acúmulos a gente vai usar para gerar coisas maiores. Que no caso do cálculo da soma decimal, não tem aqueles uns que sobe 2 e 3. Aqui vai ter aquele mesmo processo, né? Então, 4 mais 3 dá 7. E aqui vai dar 2 e vai subir 1. Eu quero que vocês entendam esse sobe aí. O que é que sobe 1? Porque 7 unidades, na verdade, é 5 mais 2. Ó, eu tirei o acúmulo de 5. Tá? Então, ele vai contribuir com 2 unidades, né? E uma potência de 5 aqui, ó, que é o 5 elevado a 1. Então, o 7, ó, ele vai ficar 2 aqui, ó, 4 mais 3, 7. Então, vai ficar 2 aqui e vai subir 1. Tá? 2 unidades mais uma potência de 5. Ó. Esse 5 aqui eu trouxe para cá. Ó. Esse 1 aqui, ó, é um 5 aqui, ó. Deixa eu destacar que aqui são os 5 elevado a 0, aqui são os 5 elevado a 1, aqui estão os 5 ao quadrado, aqui os nossos 5 ao cubo e aqui os nossos 5 à quarta. Beleza? Então, 4 mais 3, 7. 7 deixa 2 e vai 1. Tá? E, curiosamente, gente, eu já quero
falar para vocês que como é que é o 7 na base 5? Aliás, quando passa de 5, já vou deixar uma tabelinha. O 5 na base 5, ele é representado assim, ó, é um zero. Isso base 5 aqui, tá? Esse cantinho aqui é bem importante. Aqui eu estou na base 5. Base 5. Tudo aqui é base 5. Então, o 5 aqui na base 5, ele é 10, tá? O 6 na base 10, na base 5, ele é o quê, ó? É uma unidade a mais do que esse, né? É o 11, é tipo 11, né? Só que na base 5. O 7 na base 5 é 5 mais 2, ó. É 5 mais 2. E aí fica o 12. Então, é um bloco de 5 mais 2 unidades. O 8, e como isso aqui é consecutivo nos naturais, aqui vai ser consecutivo também, ó. Vai ser um 0, um 1, um 2, e agora vai ser o 1, 3, ó. Tá? Um 3, o 9 vai ser o 1, 4. Ponto sem meio, tá vírgula aqui, ó. 1, 4 na base 5. E aí o 10 aqui, ó, né? O 10 já não vai ser mais o. É aquela coisa. Eu não vou escrever aqui, ó, que foi um 0, um 2, um 3, um 4. Não vou escrever um 5. Porque um 5 não é representação na base, porque só tem que usar o número de 0 até 4. Esse 5 que a gente criou aqui, ó, então 5 unidades, ele some daqui, vira 0. Então volta aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, que ia ser 5, virou 0 e eu aumentei um aqui, ó. Ficou 2. Tá na base 5. Seria o 11 agora. Aí eu vou começar a aumentar de novo aqui, ó. Então vai ser 2, 1. O 12 vai ser 2, 2. E o 13 vai ser 2, 3, 2, 4, 2, 5. E aí no 2, 5 a gente não escreve, tá? O 2, 5, ele vai se transformar em 3, 0. E se você sacar como é que vai crescendo. Então, aqui tem um ciclo do lado direito, né, de 0 a 5, que quando chega em 5 aumenta uma unidade para a esquerda aqui. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Do lado esquerdo ele vai aumentando de 0, 1, 2, 3, 4. Quando formar um 5, vira 0 e passa e cria mais um dígito à esquerda e assim vai, tá? Então, é exercício para vocês, ó. Escrevam os números consecutivos na base 5 para vocês entenderem como é que funciona essa máquina. E esses camaradinhas aqui, ó, vocês já memorizem eles, tá? É bom memorizar isso aqui para fazer essas contas rápidas aqui, ó, tá? Então, e eu vou estar usando essa tabelinha aqui para a gente voltar aqui depois, ó. Então, vamos lá, ó. 4 mais 3, 7, ó. 7 na base 5, ó. Deixa um 2 aqui, ó, e sobe 1, tá? Para contribuir aqui, ó. Então, olha, 4 mais 3, 7, mais um, 8. O 8, ele vai contribuir com 3, né? 3 bloquinhos desse aqui, vai ficar 3, vai subir 1, e assim sucessivamente, ó, tá? Mas vamos entender esse 8 aqui, gente. O que é esse 8, né? Porque esse 8 aqui, ele vai ficar um 3 aqui e vai subir 1 aqui, ó, tá? Porque se eu tenho 8 blocos de 5 a 1, né, 8 blocos de 5 elevado a 1, eu vou pegar o acúmulo de 5 dentro desse 8, né, porque como passou de 5, tem 5 aqui dentro. Então, exatamente é 5 mais 3, ó, dá 8, vezes nosso 5 a 1. Tá? Então, esse 8 ele vai colaborar com 3 de 5, só que quando esse 5 encontrar com esse 1 aqui, ó, isso aqui vai dar um 5 ao quadrado. Então, vai ser um 5 ao quadrado, né, que vai estar contribuindo isso aqui, mais uma potência, mais 3 de 1, que é a potência 1 de 5. Então, o 5 que acumulou no 8 aqui, ó, já vai, que é esse 1 que está subindo aqui, ó, ele vai contribuir com 1 de potência 2 e vai deixar 3 de potência 1 aqui, ó. Então, esse 3 aqui, ó. E agora aqui não tem problema, porque 1 mais 1 dá 3. Então, 3 potência. Então, aqui não passou de, né, o 3 não passou de 5, a gente pode jogar aqui, ó. O problema é quando desce 5, 6 ou 7 ou 8. Aqui, ó. Aqui deu 5, por exemplo, ó. 3 mais 2 dá 5. Eu não vou escrever 5 aqui, ó. O que que eu vou escrever? Eu vou escrever que o 5 ele não contribui com nada aqui, ó. E quando o cinco encontrar com o 5 ao cubo, ele vai gerar um 5 à quarta. Então, vai subir 1. Então, ficou um 0 aqui e sobe 1. E no fundo, gente, é exatamente o 10 aqui, ó. Então, você soma, transforma a soma na base que você está trabalhando, igual a 3 mais 2 dá 5. 5 na base 5 é 10. Então, fica 0 e vai 1.
3 mais 3 vai dar 6, mais 1, 7. 7 na base 5 vai dar 12. E aí você vai trabalhando essas somas desse jeito aí, ó. Tá bom? Então, vou fazer uma soma, né, um pouco maior com vocês aqui, ó. Vou colocar 4, 3, 3, 2, 4, somado com 3, 4, 4, 3, 4. São números grandes, que aí tudo aqui passa, né, de tudo na base 5, né? Camaradinho aqui na base 5 e eu vou estar respondendo. Isso aqui é na base 5. Eu dei a resposta na base 5 já. Tá? Eu já vou responder na base 5. Então, olha só. 4 mais 4 dá 8. Né? Aí, olha, 8 contribui com 3 aqui, sobe 1. Tá? Então, 8. E a conta eu já mostrei, né? Como é que o 8. E aquela coisa, né? Eu vou fazer uma outra continha para vocês que o 8, ele independente do lugar que ele tiver, a gente pode usar esse código 13 para ele. Ele sempre vai deixar 3 e vai empurrar uma potência. Porque isso não é só para a potência 1, não. Quando o 8, vou fazer em vermelhinho para destacar. Quando o 8 ele encontrar qualquer potência do 5, se você escrever o 8 como 5 mais 3 vezes o 5, a potência, seja lá qual, né, qual for a potência, o 8 ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai manter 3 potências do que você já tem, 3 potências que você tem, né, que é o grau que você está atuando aqui, ó, de expoente, e vai contribuir com uma potência a mais, ó, porque 5 vezes 5 vai dar 5, né? Vai dar 5 elevado a n mais 1. Ó. Então, ele vai deixar 3 sempre, daqui você está trabalhando, e ele gerar uma anterior. Então, e esse 1, 3 aqui, ó, ele bate exatamente com a representação do próprio 8 na base 5. Então, é sempre assim, independente da potência, então, né, a gente está na potência zero, né? Aqui, ó. Então, 4 mais 4 vai dar 8, então ele vai contribuir com 3 na potência que a gente está, que é zero, e vai contribuir com uma para a próxima. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. E é a mesma coisa, ó. Se você colocar o 6 aqui, ó, né? Vou fazer a continha do 6, ó. O 6 vezes qualquer potência, aqui vai ficar 5 mais 3, né? Só que o 6 é 5 mais 1, ó. É 5 mais 1. Então, ele vai vezes 5 elevado a n. Isso vai dar o quê, ó? Ele vai contribuir com uma na potência que você está e com mais uma na próxima potência, né? 1 vezes aqui a próxima, 5 elevado a n mais 1. Então, o 6, independente, né? Ele vai deixar uma potência e vai contribuir com uma seguinte. É por isso que esse 1 sobe, para a gente contar que tem uma nessa potência aqui, que é o 5 ao quadrado, o 6 contribuiu com uma aqui, ó. As 6 potências de 5 vai contribuir com 1, 5 ao quadrado. E o 6 é exatamente isso, é 11, ó. Deixa um e cria outro, né? Então, vamos lá. Ó. 4 mais 3, 7, mais 1 vai dar 8. O 8, como a gente já viu, né, é o 13. Ele vai deixar 3 potências aqui e vai contribuir com mais uma aqui. Ó. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. 8 vai ser 3 aqui, sobe 1. 4 mais 3, 7, com 1, 8. Então, deixa 3 aqui e vai criar mais uma aqui. Ó. Pronto. Isso aqui é a nossa soma desses dois números aqui na base 5. Beleza? Se for em outra base, se a gente estivesse mudando aqui para a base 6, ó, aí você vai ter que mudar a representação aqui, tudo desses números, né? 5, 6, 7, 8, 9, na base 6, ou na base 7, na base 8, e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu peço que vocês exercitem isso aí. E é uma brincadeira legal você ficar olhando esses ciclos e mergulhando aí no mundo de outras bases, né? Sem ser a base decimal, tá bom?